Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje seguiremos na nossa maratona de leituras de Demon's Crash, Light Novel do autor de Sword Art Online. A gente tá no final, a gente tá no capítulo 9 e eu tô muito ansioso pra chegar finalmente no capítulo 10 e finalizar e dar meus 15 centavos do que eu tô achando da novel. Mas é isso. Lembrando, você que tá vindo aqui, caindo de paraquedas nesse vídeo, esse aqui é um de uns 8 vídeos que saíram aí no canal. Então, você clique nos cards aqui e assista os outros vídeos de Demon's Crash pra você entender o que tá acontecendo, porque como a gente tá no capítulo 9, muita coisa já ocorreu, então você não vai entender minimamente fazer nada se você só começar daqui. Então eu recomendo que você veja outros vídeos. Também recomendo que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, para mais leituras de obras do Kawahara. Eu acho que aqui é o único canal do Brasil que fala de Demon's Crash por enquanto. Então, aproveite, tá? Você que é fã de Sword Art Online, você que é fã de Axel World, gosta das obras do Kawahara e quer ver alguém falando sobre Demon's Crash, se inscreve aí, porque eu acho que eu sou o único maluco que tá falando dessa obra. Que eu acho muito legal, né? Porque eu gosto muito do Kawahara, acho ele um autor legal. Então, eu gosto de acompanhar as obras dele, acho legal. Então, já não perca seu tempo, né? Para o capítulo 9, que terminou de um jeito meio legal. Agora vai seguir nessa vibe, que eu acho legal, mostrar mais das reações das pessoas em comparação às coisas que estão acontecendo, que são muitas loucuras seguidas, e tô gostando desse ponto. É literalmente o ponto mais alto de Demon's Crash até agora pra mim. Então vamos lá. Demon's Crash Volume 1, Realidade de Erosão. Capítulo 9. Esta pode ser a primeira vez que recebi tanta atenção. Depois de pensar nisso, Yuma rapidamente negou. Fazia aproximadamente 5 anos e 2 meses desde que ele se matriculou na Yukiana Elementary School. Após as férias de verão, os alunos eram obrigados a entregar apresentações com base em suas pesquisas independentes. E também era uma rotina diária para eles relatar as atividades do comitê no caminho de volta. Quando ele estava no 5º ano, a redação de Yuma, Opiniões sobre Meninos, foi de alguma forma escolhida como representante da classe. Então ele teve que lê-la em voz alta na frente de toda a escola. Comparado com aquela época, o número de alunos olhando seriamente para Yuma agora era 1/10 do que era naquela época. Esfregando as palmas das mãos suadas na lateral da calça, Yuma olhou em volta para seus cerca de 20 colegas de classe, excluindo Sava e Konken. Nenhum único aluno estava relaxado. Os olhos de todos estavam cheios de perplexidade, confusão, resistência, medo, ansiedade e confusão. E talvez apenas um pouquinho de antecipação. Como o boato de que Yuma e seus amigos mataram um monstro gigante já havia se espalhado, os outros alunos provavelmente pensaram que eles também ajudariam a resolver essa situação. Mas infelizmente, eles não seriam capazes de corresponder a essa expectativa. Agora, Yuma deve contar a eles o que ele descobriu. Não havia como escapar de Alteia e provavelmente havia mais monstros lá fora. Oi, pare de desperdiçar nosso tempo. Se você souber de alguma coisa, diga-nos agora mesmo. Sugamo Teruki, que ainda estava perto do cantinho do restaurante, disse com voz irritada. Ao lado dele, Mizono Aria seguiu com: isso mesmo, não somos livres. Kizanuki Kai não disse nada, mas era impossível ler suas emoções em seus olhos escondidos sob sua longa franja. Depois de olhar para eles por um momento, Yuma respirou fundo e começou a falar. Eu acho que todos vocês deveriam ter notado, mas há algo incomum acontecendo em Alteia agora. Ele continuou a mover sua boca rígida enquanto olhava para cada uma das 20 pessoas silenciosas. Vatamaki-san se transformou em um monstro, e outro enorme estava vagando por aí. Conseguimos fazer algo sobre aquele furioso na frente da barricada, mas deve haver outros como ele. Se eles aparecerem, nem mesmo essas barricadas poderão te defender. Isso é fácil para você dizer. Como diabos você conseguiu derrotar aquele maldito monstro então? Okari, da dupla de escatistas, soltou uma voz impaciente e Sera estava prestes a dizer algo, mas pouco antes disso, uma nova voz soou. Nesse caso, não deveríamos sair de Alteia antes que os outros monstros apareçam? Capítulo 9. Demônio. Quem falou foi uma garota de cabelos compridos presos nos ombros, usando óculos de aro preto. Presença número 6, Shimizu Tomori. Ela era membro do comitê da biblioteca que costumava ler livros difíceis. Embora sua visão pudesse aparentemente ser corrigida com a lente do olho do Class, ela não contaria a ninguém porque ela ainda escolheu usar óculos. Ou então Naji havia dito. Eu lembro dessa aqui, né? Uma que admira muito a Yatamaki Sumika. Dito. Vários alunos acenaram com a cabeça corajosamente em resposta às palavras de Tomori. Alguns até estavam com as mãos na cintura, como se quisessem sair dali agora. No entanto, Tomori manteve a calma e continuou expressando sua opinião com voz clara. A Shiara-kun pensou que poderia haver outros monstros à espreita porque Fujikawa-san e os outros que foram para o 3º andar não voltaram para o 1º andar, certo? Também estou preocupado com eles, mas acho que é imprudente para nós, crianças, lidarmos com esse assunto. Talvez devêssemos sair e pedir ajuda a alguns adultos.
A carta do devemos sair e pedir ajuda por alguns adultos foi usada em algum momento. Obrigado. Já gostei dela. Tomori, que geralmente ficava quieto e mal falava mesmo durante o intervalo, fez um argumento bem fundamentado que nem mesmo Mandão Sugamo poderia refutar. Sério, seria bom se pudéssemos fazer isso também. Yuma quase abriu a boca enquanto pensava. Infelizmente não podemos fazer isso. Depois de derrotar aquele monstro de cabeça triangular, fomos verificar a entrada por nós mesmos. A porta automática não abria, o vidro estava escuro como breu e nem se mexeu quando tentamos quebrá-lo. Tomori semicerrou os olhos por trás das lentes e os outros alunos murmuraram ansiosamente. Enquanto isso, Sugamo tentou falar provocativamente. Bem, é impossível para um baixinho como você quebrar o vidro temperado de uma porta automática. Se fosse eu ou Ono. Não fui eu. Com quem foi quem bateu no vidro com o martelo e não conseguiu quebrá-lo? Enquanto Yuma mudava seu olhar, Conquem deu um passo à frente e ergueu seu martelo Bruising com ambas as mãos. Ninguém acreditaria imediatamente que esta era uma arma genuína caída da cabeça do triângulo, mas o tamanho e o peso dela devem ser totalmente transmitidos. O Ono, que não conseguia levantar o martelo nem um centímetro, olhou de soslaio para Sugamo e disse: Nós acreditamos em você. Se vocês pudessem escapar pela porta automática, os adultos já deveriam ter entrado em alteia, como policiais ou seguranças. Isso mesmo. Yuma ficou um pouco surpresa quando Shimizu Tomori, aquela que insistia em uma fuga imediata, simplesmente acenou com a cabeça. Ele continuou sua explicação, esperando que Sugamo aprendesse um pouco com a compaixão dela. Capítulo 9. Demon's Crest Volume 1, Realidade de Erosão. As portas automáticas provavelmente não são a única coisa que não pode ser quebrada. O vidro dentro do saguão escureceu a ponto de não conseguir ver nada do lado de fora, e nossos QLSTS não se conectam à rede. Acho que não conseguiremos escapar de alteia a menos que descobramos o que causou essa anomalia. Assim que Yuma falou essas palavras, os lábios de Tomori se apertaram, o rosto de Sugamo se distorceu bastante e os outros alunos mostraram expressões de choque. A fuga é inútil. Essa frase foi usada em vários mangas e jogos, mas quando se torna realidade, é bem difícil de aceitar. Mesmo Yuma, que testemunhou o vitral preto com seus próprios olhos e viu que ele não se movia mesmo depois de ser atingido por um martelo, podia entender que a confusão de seus colegas não seria resolvida com meras palavras. Se houver alguém que ainda não acredita em mim, você pode ir ver a entrada por si mesmo mais tarde. Mas por enquanto nossa prioridade deve ser proteger este abrigo e alistar aqueles que têm a força para mantê-lo intacto. Yuma respirou fundo quando finalmente chegou aos fatos da questão. No entanto, Sugamo Teruki o interrompeu novamente. Seguindo o estalar de sua língua, palavras de hostilidade saíram de sua boca. TCH, não haja tão alto e poderoso. Eu sei que vocês vão correr por aí fazendo todo tipo de coisa, mas não se esqueçam que vocês vieram aqui por último. Fui eu, o representante de classe, que primeiro encontrei esta zona comercial e a transformei num abrigo, por isso é claro que devo ser eu a decidir. Sugamo foi brevemente interrompido quando Yuma levantou a mão direita. Yuma, que estava no meio da área comercial, estava a cerca de 5 metros de Sugamo estacionado no canto do restaurante. Mesmo assim, Sugamo recuou um pouco quando notou algo na mão direita de Yuma que apontava para ele. Ele tem uma intuição surpreendentemente boa. Enquanto pensava nisso, Yuma cantou a palavra do elemento correspondente ao vento. Vento Ventus. Uma bola de luz verde clara apareceu no final de sua mão estendida, iluminando a área comercial escura. Sugamo recuou novamente, perdendo o equilíbrio e caindo com a cadeira, mas nenhum de seus colegas olhou para ele. Os olhos de todos estavam bem abertos e suspiros saíram de suas bocas. Isso por si só já seria prova suficiente, mas Yuma teve que ir além, caso eles descartassem isso como um truque com luzes de LED ou algo assim. Torne-se um pássaro, avise. Enquanto ele cantava a palavra forma, a bola de luz se transformou em uma corrente de ar rodopiante, formando um pequeno pássaro. Esta era a magia do elemento vento de uso geral Windbard. Embora não tenha poder de ataque, pode ser usado para cegar monstros e derrubar objetos de longe ao acertá-los. Capítulo 9. Demon's Crest Volume 1, Realidade de Erosão. Yuma olhou ao redor da sala e apontou para uma das vitrines que havia sido movida para o lado da parede. Acender, Ignite. Após receber o verbo de invocação, o passarinho verde bateu as asas vigorosamente e decolou. Ele voou sobre a cabeça de Shimizu Tomori e alcançou o topo da vitrine antes de se dissolver no ar. Uma mini almofada com formato de alteia caiu da prateleira no chão com um som muito seco. Mesmo após a demonstração de Yuma, os 20 alunos ficaram em silêncio por um tempo. Logo, pequenos sussurros foram trocados aqui e ali. Agora mesmo, isso foi mágico, certo? Atmagis. Milímetro, eu usei o mesmo feitiço do jogo. Mas este é o mundo real, não é? Não há algum tipo de truque sendo usado aqui? Ou talvez sejam as imagens AR do Class. Shimizu Tomori silenciou cerca de 20 alunos com algumas palavras simples enquanto ela ficava na frente de Yuma novamente. Senti esse vento agora há pouco, afirmou enquanto acariciava a bochecha com a ponta dos dedos da mão direita. O próprio Class não suporta nenhuma sensação tátil, então se alguma coisa resulta em sentimentos como esse, não é uma imagem AR. Mesmo se você usar luzes LED e pequenos ventiladores, não poderá replicar um passarinho e fazê-lo voar assim. Isso não é um truque, é mágica de verdade. Enquanto Tomori falava com seus óculos de armação preta brilhando, não havia outros alunos para discutir. Mesmo Sugamo apenas colocou as mãos atrás das costas e não disse nada, nem seus companheiros Mizono Arya e Kizanuki Kai. A próxima pessoa a falar foi o Ono Yoichi do clube de basquete.
Talvez, você usou magia para derrotar aquele monstro? Não apenas isso, mas Vatamaki também você derrotou. Não, a matou com magia? Não. Antes que os alunos ficassem chateados, Yuma rapidamente negou. Eu definitivamente matei um monstro que estava tentando entrar aqui, mas não matei Vatamaki-san. Eu usei magia para contê-la para que ela não pudesse se mover. Estou tentando encontrar uma maneira de restaurar Vatamaki-san. Yuma usou a palavra restrição, porque não conseguia dizer, usei a magia de captura para transformá-la em uma carta, mas felizmente nenhum outro aluno contestou esse ponto. Ele também havia usado desinfetante de etanol em vez de magia contra o Conead Bruiser, também conhecido como cabeça de triângulo, mas explicaria isso mais tarde. Por enquanto, sua principal tarefa era preparar todos para a mudança de emprego. Depois de ouvir a declaração de Yuma, Ono mudou sua expressão rapidamente e soltou uma voz esganiçada como se ainda estivesse agarrado a algo. Demonstre... Retornar, você pode realmente virar as costas para ela, Vatamaki, é isso? Não posso prometer que ela voltará, mas deve haver uma maneira. Pelo menos, acredito que deveria haver um. Esses eram os verdadeiros pensamentos de Yuma. O Ono certamente deve ter sentido isso também, então, depois de tomar uma longa e fina respiração, ele assentiu. Entendido. Ashiara, eu acredito em você. De agora em diante, seguirei seu exemplo. Obrigado, Ono. Enquanto Yuma diminuía seu constrangimento enquanto agradecia ao Ono, ele rapidamente checou os outros alunos. Okari, Sera e até mesmo Shimizu Tomori não pareciam ter nenhuma objeção. Pode ser terrível dizer isso assim, mas se essas 4 pessoas estivessem convencidas, Yuma poderia facilmente dizer que garantiu a liderança. Tomori não era de forma alguma líder das garotas da classe 1, mas as que estavam nessa posição, Fujikawa Ren e Teragami Kyoka, estavam desaparecidas desde que foram para o 3º andar. O grupo de Sugamo ainda era motivo de preocupação, mas parecia que a atitude hipócrita de Sugamo estava sendo recebida com uma reação massiva de todos. Mesmo o tipo Gyaru Mizono Area parecia estar se destacando entre as garotas, embora ela não estivesse no topo da hierarquia de classe. Yuma não estava interessado na dinâmica de poder entre as classes, mas precisava ter cuidado, considerando o fato de que todos fariam uma mudança de trabalho. Se os alunos que ganharam o poder de usar magia de ataque e força física desumana testassem repentinamente entre si, esse abrigo improvisado desmoronaria em questão de segundos. Qualquer atrito ali vai dar merda, né? Tá parando pra pensar pelo simples fato de... Já não estão se bicando, né? Segundos. A menos que todos nesta sala reconhecessem e aceitassem a situação em que estavam, mantendo a compostura, Yuma, Sava e Konkin não tinham escolha a não ser continuar sua liderança. Olhando para os rostos de seus colegas uma última vez, Yuma disse. Então, vou ensinar a todos vocês como usar a magia agora. Todos, até mesmo os feridos no chão Tada Tomonori e Aida Shinta, olharam para ele atentamente. Em meio ao silêncio ensurdecedor, Yuma de repente se sentiu bastante desconfortável. Ele não pôde deixar de pensar que havia esquecido algo importante. Mas ele não podia arrastar isso mais longe. Ele cerrou os punhos com força, sacudiu a ansiedade e deu um aviso final. Fizemos o que chamamos de mudança de trabalho, durante a qual o Class em sua mão esquerda se transformará e se estenderá até o cotovelo. Você pode sentir um pouco de calor fazendo isso, mas não vai se queimar, então apenas aguente. Então, pessoal, por favor, ativem o ícone do Actual Magic em sua área de trabalho virtual. Okari Haruki revirou os olhos assim que ouviu aquela instrução. O ícone do Asemagi, que não será ativado a menos que você opere a partir do Caliculus, certo? Está tudo bem, apenas toque nele. Capítulo 9. Traduzido. Demons Crest Volume 1, Realidade. Mesmo quando Yuma disse isso, os alunos se entreolharam ansiosamente. Sugamo adotou uma postura de esperar para ver e até mesmo Ono não sabia o que fazer. A primeira pessoa a mover a mão direita foi a bibliotecária Shimizu Tomori. Ela ergueu o dedo indicador fino até a frente dos óculos e depois o deslizou para a esquerda. Seu dedo parou ali por um momento, mas então ela ergueu a mão esquerda e a colocou na mão direita, pressionando um ícone que Yuma não conseguia ver. O Class localizado nas costas da mão esquerda de Tomori brilhava com um verde esmeralda brilhante. Um grito fino escapou de sua boca. HHA. Ao ouvir isso, os rostos dos alunos ficaram ainda mais ansiosos, mas alguns deles ainda pressionaram um ícone, talvez revigorados por um sentimento de espírito de luta. Ono estava entre eles, e assim que sua mão esquerda foi envolta em luz vermelha, ele gemeu em voz baixa, que então se transformou em um grito intenso. Está tudo bem. É um pouco doloroso, mas não a ponto de ser insuportável. Ao ouvir isso, os alunos no modo de espera também começaram a pressionar os ícones um após o outro. Luzes coloridas iluminavam o espaço mal iluminado, e os gritos das meninas e meninos ecoavam no teto alto. Os 3 alunos no canto do restaurante finalmente apertaram seus ícones, e enquanto Sugamo e Arya gritavam alto, Kezanuki estava apenas olhando fixamente para sua mão esquerda cinza flamejante. Demorou mais de 3 minutos para todos os QLESTS, incluindo os dos 5 feridos, terminarem de se transformar. O silêncio voltou à área comercial quando a última luz desapareceu do braço do aluno que havia pressionado seu ícone por último. Olhando para as 20 pessoas distraídas, Yuma disse. Com isso, todos deveriam ter mudado de trabalho de meros alunos para suas classes preferidas no jogo de teste Real Magic. Vocês veem suas barras de HP flutuando no canto superior esquerdo de sua visão? O olhar de todos se moveu para o rosto de Yuma simultaneamente. Aqueles com classe de mago e sacerdote podem usar magia especial, guerreiros têm maior força física e bandidos e caçadores têm maior velocidade. No entanto, se você usar magia, seu MP irá drenar e você não conseguirá recuperá-lo facilmente, então se você quiser testá-lo, limite-se à palavra do elemento.
Assim que ouviram isso, vários alunos cantaram palavras elementares como Flama, Glacis e Lumine. As bolas coloridas de luz que foram criadas brilharam no rosto de todos por 10 segundos, e então explodiram com um bochu. Som como eles desapareceram. Sério, Ono murmurou em voz baixa, tentando confirmar sua mudança com um teste de força física em vez de magia, já que ele provavelmente era uma classe guerreira. Ele deu alguns passos à frente e estendeu a mão direita para Conkin. Me dê aquele martelo mais uma vez. Mas a questão que eu fico é... Eles estão aprendendo... Eles estão... Beleza, converter a maneira de como eles estão lidando com as coisas de dentro do Real Magic pro mundo real, eu até entendo que precisa de uma ajuda. Mas agora... Aprender a usar magia... Eles não literalmente estavam num test play de um VRMMO que praticamente emula a realidade. Tipo assim... Fica um pouco estranho ensinar pra eles coisas que são básicas do outro mundo. Sei lá. Vez. Capítulo 9. Demonstre. Oh, não caia desta vez. Sem qualquer hesitação, Conkin apontou a ponta do Bruising Hammer para o Ono, que então o agarrou com as mãos e cuidadosamente o levantou, levantando e abaixando novamente com um olhar estupefato em seu rosto. Quando ele percebeu que o martelo que ele não conseguia levantar um tempo atrás era leve o suficiente para ele balançar, o Ono murmurou. Sério, novamente antes de devolver o martelo para Conkin. Ele então se virou para Yuma e falou com um pouco de vergonha. A Chiara, me desculpe por tratá-lo como um monstro antes. Não, isso foi apenas natural. Com essa resposta, Ono voltou ao seu lugar original após assentir. Embora os rostos surpresos dos outros alunos não tivessem desaparecido, eles não suspeitavam mais que tudo isso fosse um truque gigante. Com isso, a grande tarefa de fazer mudanças de trabalho para todos os alunos da classe 6, foi concluída por enquanto. Em seguida, usar todos os poderes que adquiriram para fortalecer as defesas deste abrigo. O número de alunos que podiam lutar aumentou dramaticamente, mas ainda seria difícil derrotar um monstro de nível Conead Bruiser com 0 baixas. A primeira prioridade deles era fortalecer o abrigo na entrada para que não fosse facilmente invadido. Não, havia uma coisa a fazer antes disso. Escute-me por um momento. Enquanto Yuma levantava a voz, os alunos barulhentos se voltavam para ele com grande atenção. Eu vou ter que me acostumar com isso mais cedo ou mais tarde, ele pensou enquanto continuava. Todos aqueles que estão na classe sacerdotal, por favor, levantem a mão. A primeira a levantar a mão foi Shimizu Tomori. Em seguida, uma garota de cabelos curtos que cuidava dos feridos, embora enxugar as feridas com um lenço molhado parecesse ser o melhor que podia fazer. Levantou a mão lentamente, seguida por um menino gordinho. Parecia ser isso. Conkin murmurou apenas 3 pessoas, enquanto ele estava ao lado de Yuma à direita. Yuma esperava pelo menos 5 ou 6 deles, mas quando ele pensou sobre isso, havia 7 classes em magia real: guerreiro, mago, sacerdote, bandido, caçador, mercador e domador de monstros. Se eles dividissem 20 por 7, o número seria menor que 3, então seus sacerdotes não eram tão poucos. A menina de cabelos curtos era Sogaoi, atendimento número 8. O menino gordinho era Moro Takeshi, número 21. Junto com Shimizu Tomori, essas 3 pessoas eram a tábua de salvação para este abrigo. Se os monstros atacassem novamente, a proteção dessas 3 pessoas seria a maior prioridade, mas alguns alunos achariam injusto se recebessem instruções imediatamente. Eles devem primeiro perceber o quão valiosos são esses 3. Então, Shimizu-san, Soga-san e também Moro-kun devem ser capazes de usar magia de recuperação. Por favor, cuide daqueles que estão feridos. Capítulo 9. Demonstre. Assim que ouviu as instruções de Yuma, Tomori piscou vários itens atrás de seus óculos e disse: Ah, entendo. Podemos curá-los com magia. Ao assentir, ela levantou a saia e correu em direção às 2 pessoas feridas deitadas em frente ao caixa. Pelo que Yuma pôde ver, quem estava mais ferido era o número 22, Aida Shinta. Ele parecia ter sido cortado grosseiramente pelas unhas de Watamaki Sumika e o lado esquerdo de sua camiseta foi rasgado, seguido por uma série de cortes enormes que iam de seu ombro até seu braço. Ele estava bem amarrado com uma toalha branca, mas o sangramento ainda não havia parado. Aida tinha acabado de mudar de emprego, então sua resistência deveria ter aumentado, mas ao contrário dos avatares de Actual Magic, seu corpo real se machucaria e seus ferimentos não cicatrizariam facilmente. Aida não era tão inteligente quanto o agora morto Miura Yukiisa da classe 1, mas ainda fazia parte do comitê de transmissão. Shimizu Tomori pareceu se encolher por um momento quando viu a toalha vermelha brilhante, mas ainda se agachou ao lado de Aida sem parar. Segurando as 2 mãos sobre o ombro esquerdo ferido, ela cantou a palavra mágica um pouco desajeitada. Benção sacra. A crista de seu class que se estendia de sua mão esquerda até o cotovelo brilhava verde esmeralda, criando uma bola branca de luz na frente de suas mãos. Ao ver isso, Yuma pensou, quando Sava cantou a mesma palavra do elemento sagrado para curar Yuma quando ele foi ferido na luta contra Watamaki Sumika. A luz gerada naquela época era roxo-rosada. No entanto, como a energia do elemento sagrado deveria ser branca, isso poderia ser visto como a cor normal. Tomori semicerrou os 2 olhos por trás dos óculos e entoou a palavra forma. Então já desenvolve aqui que a Sawa, ela tem alguma coisa
De energia meio sombria, né? Forma. Montar premissa. Nesse momento, uma luz branca começou a girar no ar. Yuma adivinhou que era magia roleal que apenas sacerdotes poderiam usar. A gota de cura de Saba exigia que o jogador bebesse gotas pingando diretamente da ponta dos dedos, mas essa era uma magia baseada em contato e, portanto, tinha um alcance maior. Ele não tinha uma habilidade de direcionamento, então deve ser apontado com cuidado, mas parece improvável que erre a esta distância. Fusível fusão. Assim que o verbo de invocação foi cantado, um feixe de luz saiu da mão de Tomori e atingiu o ombro esquerdo de Aida. Seu corpo tremeu um pouco, mas Aida logo suavizou sua expressão e soltou um leve suspiro de sua boca. Depois de alguns segundos, a luz diminuiu e as feridas que se projetavam da toalha estavam quase completamente fechadas, deixando apenas crostas marrons. Aida lentamente ergueu o braço esquerdo, movendo-o para frente e para trás, e piscou algumas vezes antes de gritar, ainda dói. Mas ele imediatamente franziu a testa e continuou, mas não muito. Capítulo 9. Demon's Crest Volume 1, Realidade de Erosão. Qual é? Tomori perguntou de maneira séria, fazendo vários alunos rirem. Aida coçou a cabeça de moicano macio com a mão direita e respondeu com um sorriso meio constrangido. Não, estou bem, estou bem. Há pouco tempo parecia um arranhão sério, mas agora é apenas um leve arranhão. Obrigado, Shimizu. Aquela magia que você usou foi realmente incrível. Yuma entendeu o suspiro de Aida quando ele foi curado da mesma forma por aquela magia. Os outros alunos também viram o milagre da cura instantânea de feridas que expuseram a pele e perceberam o quão anormal era a situação deles. As risadinhas logo diminuíram e o silêncio encheu o abrigo. Isso foi quebrado por Tada Tomonori, outra pessoa ferida deitada ao lado de Aida. Ele não estava sangrando, mas estendeu o braço direito, que parecia estar rachado até o osso e preso apenas por uma revista enrolada em fita adesiva, e soltou em voz baixa. Ei, desculpe-me, mas não é hora de você me curar também? Imediatamente os alunos caíram na gargalhada novamente, e as sobrancelhas de Tada, que inicialmente estavam caindo, formaram um arco esplêndido. Aquele rosto trouxe ainda mais risadas e até mesmo a boca de Yuma abriu um sorriso involuntariamente. Tomori suavizou sua expressão um pouco enquanto entoava o feitiço roleal, novamente para curar o braço direito de Tada. Quando a luz se apagou, Tada lançou seu braço direito e exclamou, isso realmente dói. Pela terceira vez irrompeu uma gargalhada, e o clima tenso no abrigo se acalmou um pouco, talvez em reação ao ocorrido. Naquele momento Sava, que havia desaparecido silenciosamente até agora, Oni-chan, soltou um grito atrás de Yuma. Ao mesmo tempo, as persianas dos dutos de ventilação instalados no teto saíram aqui e ali. Dos dutos abertos, pedaços pretos começaram a cair um após o outro. Meu Deus. Caos. 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 Esse traço é muito fofinho, cara. Bichanos caíram. É claro que eles não iam ficar todo esse tempo, né, discutindo tudo acontecendo sem um monstrinho aparecendo. Foda o visual dela. Capítulo 9. Demon's Crest. Cerca de 20 estudantes ficaram chocados quando os pedaços caíram no chão com um som pesado de dosa. Eram objetos ovais cinza escuro com cerca de 50 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura. Sua textura geral era fofa, sua superfície era dividida em incontáveis segmentos e suas partes inferiores eram forradas com um grande número de pernas salientes. Em uma extremidade havia 4 olhos únicos alinhados em uma fileira e uma boca com 6 presas afiadas. Insetos, lagartas gigantes. Havia pelo menos 10 deles. Um terrível sentimento de nojo percorreu toda a pele de Yuma, fazendo-a formigar. Os segmentos peristálticos ondulantes e o brilho úmido faziam com que parecesse uma criatura real, mas não havia como uma lagarta tão grande existir no mundo real. Em outras palavras, eles eram seres sobrenaturais ou monstros, assim como Konead Bruiser. Mesmo sabendo disso sobre eles, Yuma congelou, pois não conseguia decidir o que fazer. Uma lagarta se contorcendo a 1 metro de distância de Yuma olhou diretamente para ele com seus 4 olhos. E então contraiu todo o seu corpo, passando a pular a uma velocidade quase inimaginável dada a sua forma lenta. O que? Yuma reflexivamente estendeu ambas as mãos e pegou a lagarta no ar enquanto gritava. Ele podia sentir o peso realista e a elasticidade da larva na ponta dos dedos, o que o fez se perguntar o que aconteceria se ela se transformasse em um besouro gigante. A lagarta capturada estendeu repetidamente seus anéis na mão de Yuma, abrindo e fechando suas 6 presas na frente de seu rosto. Imediatamente depois, inúmeros gritos encheram a área comercial. 10 ou mais lagartas começaram a pular uma após a outra, atacando os alunos em pé e derrubando-os. Mesmo os alunos que não estavam sendo visados apenas lamentaram e gritaram e, portanto, nada puderam fazer para ajudar seus colegas. Yuma estava tentando desesperadamente evitar que a lagarta o mordesse, mas não conseguia pensar em nada. Em Actual Magic, ele seria capaz de pisar na lagarta ou esmagá-la com as próprias mãos, mas a sensação crua da lagarta aqui no mundo real era tão desagradável que ele nem conseguia se mexer. De repente, a lagarta parou de morder perto do rosto de Yuma e o torceu de lado. Naquele momento, ele estava com medo de ser mordido no braço. Yu, segure assim. Sava gritou quando ela veio na frente de Yuma e mostrou sua perna direita diretamente por baixo dela. Um maçante, Domu. Som ecoou pelo ar. Ao ser chutada verticalmente, a lagarta bateu em um cano exposto no teto e caiu no chão. Conken. Em resposta a Sava. Demon's Crest Volume. Uó, ele soltou um rugido. Enquanto ele avançava, Conken balançou seu grande martelo no ar e o bateu.
O som de uma explosão trovejou. Os ladrilhos de alta qualidade desabaram ao serem quebrados radialmente. Ele errou. Yuma cerrou os dentes. A cabeça do martelo atingiu perto da lagarta 2 centímetros para o lado. Estava a uma curta distância, mas se não acertasse, seria o mesmo que errar por 1 metro inteiro. Foi o que ele pensou até o momento seguinte. Uma onda de choque brilhante se espalhou da superfície de impacto do martelo, engolfando a lagarta completamente. Seu corpo gordo e redondo foi esmagado e então explodiu com um assustador baixo som. O que respingou não foram fluidos corporais, mas fragmentos finos e escuros do mesmo material do Conead Bruiser, embora sem dúvida estivesse morto. Talvez Conkin também estivesse ciente de que havia errado e gritou não de alegria, mas de perplexidade. Sava, que estava ao lado de Yuma, também parecia surpreso, mas imediatamente murmurou como se estivesse convencido de algo. Dano de respingo. Em Action Magic, isso se refere ao dano de alcance infligido por vários ataques de artes marciais e ataques físicos lançados por armas grandes. No mundo real, se alguém fosse gerar uma onda de choque desse poder, eles teriam que usar explosivos. Talvez armas como Bruising Hammer tenham sido classificadas como entidades sobrenaturais como monstros e, portanto, podem produzir efeitos especiais no mundo real como no mundo do jogo. Mas isso não era importante agora. Yuma teve que dizer aos outros alunos que as lagartas eram tão frágeis que poderiam morrer apenas com danos causados por respingos. Este inseto pode ser atingido por algo duro. Enquanto ele se virava enquanto gritava, Yuma viu algo incompreensível. Uma cena infernal dentro da área comercial mal iluminada. Mais de 10 alunos caíram no chão, com lagartas mordendo seus pescoços e peitos, fazendo sons horríveis de slurp slurp, provavelmente estavam sugando sangue. Como ele não estava em uma festa com eles, Yuma não conseguia ver as barras de HP dos alunos que estavam sendo sugados. A contração ocasional de suas mãos e pernas sugeria que eles ainda estavam vivos, mas mesmo assim, não demoraria muito para que alguém realmente morresse. Deve haver pelo menos 10 alunos que ainda estão seguros, mas todos eles estão de pé, gritando ou agachados nos cantos do chão, e parece que nenhum deles pode lutar. Pelo menos o trio de Ono, Okarisera, estava seguro, mas quando ele voltou os olhos para eles, todos haviam sido sugados por lagartas. Isso pode. Demonstre. Seja porque eram grandes e chamativos, ou porque tentavam proteger as garotas próximas. Então ele olhou para o canto do restaurante e viu o outrora enérgico Sugamo se escondendo atrás de uma mesa circular com Mizono Arya e Kizanuki Kai. Dada a personalidade de Sugamo, ele não sairia até que o perigo realmente acabasse. Enquanto ele pensava sobre isso em um segundo, Yuma gritou para Sava e Conkin. Teremos que acabar com eles nós mesmos. Sava, chute as lagartas e Conkin bata nelas com o martelo. Entendido. Mas e você, Oni-chan? Vou me virar sozinho de alguma forma. Enquanto ele empurrava seu punho direito na direção de Sava, Yuma correu em direção a uma aluna que estava sendo atacada por uma lagarta no final do andar. Deitada de costas e sendo chupada no pescoço, o rosto da garota estava escondido atrás de seus cabelos desgrenhados, mas ele podia ver as vinhas de seus óculos acima das orelhas. A bibliotecária Shimizu Tomori era a única da classe, que usava óculos. A razão pela qual Yuma foi salvá-la imediatamente foi o fato de ela ser um dos 3 sacerdotes preciosos da classe. Por causa de seu ataque, uma barra de HP de tamanho substancial apareceu acima da cabeça da lagarta. Embora Yuma não fosse um lutador, ele o chutou com seus sapatos normais, diminuindo seu HP em 20%. Abaixo da barra de HP estava o nome único Inferno Tabanus Larva, mas ele não sabia o que isso significava, nem tinha como descobrir. De qualquer forma, ele tinha que ajudar todos os outros alunos o mais rápido possível. Yuma saltou sobre Tomori e apontou para a lagarta agarrada na prateleira de exibição. Aya! Ele estendeu o punho direito com aquele grito. Parecia que as vantagens obtidas por sua mudança de emprego não eram tão boas quanto ele esperava pela maneira como movia seu corpo. Então ele deu um golpe bastante desajeitado, mas seu punho direito envolto na luva de couro cinza ainda conseguiu pegar o corpo da lagarta. Seu punho foi então enterrado profundamente no corpo macio. Depois de um momento de pausa, a epiderme cinza começou a inchar, então explodiu com um bang. Não importa o quão macia a lagarta fosse, não havia como ela explodir com apenas um único soco de Yuma. Muito provavelmente as luvas de couro cinza que ele equipou tinham o mesmo poder sobrenatural do martelo de Conkin. Vamos! Ignorando os fragmentos insubstanciais espalhados, Yuma procurou os outros 2 sacerdotes, Soga Aoi e Moro Takeshi. Capítulo 9. Demonstre. Aoi foi encontrado rapidamente. Por sorte, ela não estava sendo atacada por lagartas e estava amontoada com algumas garotas no canto da sala. Mas não havia sinal de Moro. Não havia como Yuma perdê-lo de vista, aquele que era considerado o membro mais pesado da classe, em um espaço de 10 metros de profundidade. Yuma correu para o aluno mais próximo que estava sendo atacado. A pessoa deitada de bruços com o pescoço mordido por uma lagarta era o Ono Yoichi do clube de basquete. Talvez o desgosto de Yuma por eles tenha diminuído depois que ele já esmagou um deles. Então ele agarrou a lagarta pelo pescoço com a mão esquerda e puxou-a para longe de Ono. Ele então o jogou no chão e o esmagou com o punho direito. Sava e Conkin estavam lidando com as lagartas muito bem. Portanto, Yuma teve que lidar com os 7 ou 8 restantes ao seu lado o mais rápido possível, tratar os alunos com sangue drenado e depois procurar os outros. Yuma agarrou a lagarta mordendo o pescoço de Seratakato, que estava deitada ao lado de Ono, e tentou afastá-la. Kiaah! Um grito alto e agudo ecoou por toda a área comercial.
Yuma olhou na direção da voz e viu Sugamo ter o Ki, que deveria estar no canto do restaurante, deitado no chão com uma lagarta nas costas. Quem gritou foi Mizono Arya, que estava agachada atrás de Sugamo, mas ela não parecia ter coragem de tocar a lagarta com as próprias mãos. Arya ergueu o rosto para encontrar os olhos de Yuma. Ashiara, salve Ruki. Nesta situação, mesmo Yuma não foi ingênuo o suficiente para se vingar de Sugamo. Ele era uma força de combate valiosa agora que todos eles mudaram de emprego, e é verdade que ele precisava ajudar, mas havia muitos outros alunos presos indefesos em uma situação em que cada segundo conta. Se a lagarta demorou a encontrá-lo onde ele estava escondido, então o sangue de Sugamo deveria ter apenas começado a ser sugado. Enquanto pensava nisso, Yuma gritou de volta para a área. Gamo vai ficar bem, eu vou te ajudar daqui a pouco, então por favor, espere um pouco mais. Isso vai dar merda. Arya sentiu com uma sinceridade surpreendente. Eu entendo isso, apenas se apresse. Yuma não respondeu, em vez disso agarrou o abdômen da lagarta que estava sugando Será com a mão direita e o esmagou. Depois disso, ele ajudou Kari Haruki e uma aluna chamada Nushiro Shinami. Ele então ouviu a voz de Konken à distância. Yu, esmagamos todas as lagartas deste lado. Capítulo 9. Demons cresce. Ok, ele gritou de volta e correu para o cantinho do restaurante. A lagarta sentada nas costas do Sugamo ainda deitado tinha 6 presas sob o osso do ombro esquerdo e inúmeros tentáculos finos se estendendo da parte de trás de sua boca, sugando sangue continuamente. Com seus 50 centímetros de comprimento, a lagarta sugadora de sangue era maior que os vermes do repolho e as mariposas geometras do mundo real, mas provavelmente pesava no máximo 4 kg. Não importando os alunos menores, era uma maravilha que mesmo os grandes Oono e Sugamo ainda não conseguissem se mover com isso em cima deles. Mas Yuma não teve tempo de descobrir o porquê. Rápido, rápido! Instado pelos gritos de Arya, Yuma agarrou a nuca da lagarta. No momento em que as presas da lagarta escorregaram das costas de Sugamo, ele a puxou de uma só vez. Como este era o último e não era um monstro de alto nível, ele deveria ser capaz de capturá-lo depois de causar algum dano. Porém, Arya gritava de nojo na frente dele. Apresse-se, macho, o que o fez desistir daquela ideia. Assim, ele se virou e bateu a lagarta com força no chão com a mão direita. A pele externa da lagarta explodiu com um bachu, e fragmentos pretos transbordantes ergueram-se em um redemoinho antes de serem sugados para um anel misterioso e desaparecerem, assim como a cabeça triangular. Yuma esperou por um momento e respirou fundo. Mais uma vez a fanfarra de subir de nível soou, embora apenas Yuma pudesse ouvi-la, e uma janela de mensagem se abriu. Ashiara Yuma LV8, 9 ponto de status, mais 3 ponto de habilidade, mais 40 obtido. Heltabanus Larvas Fang X5 obtido. Heltabanus Larvas Poison Gland X3. Talvez ele tenha subido de nível depois de derrotar 6 lagartas matando-as com um único soco porque ele já tinha muitos pontos de experiência ao derrotar o Conead Bruiser, ou porque havia algum perigo oculto naquelas lagartas, mas seja qual for o motivo, agora não era hora de fazer uma pose de coragem 6. Capítulo 9. Demons. Os gritos dos alunos que enchiam a área comercial gradualmente diminuíram e desapareceram. No entanto, a área imediatamente gritou Ruki, do nada. Depois disso, todos os alunos ilesos correram para seus colegas caídos, um após o outro. Yuma também se ajoelhou e olhou para o rosto de Sugamo, mas os olhos do menino ainda estavam fechados. Ele gostaria de poder ver a barra de HP de Sugamo, mas no sistema Real Magic, você tinha que formar um grupo ou atacar a outra pessoa para ver sua barra. Por enquanto, ele pressionou as pontas dos dedos contra o pescoço de Sugamo e sentiu um pulso rápido, mas firme. Parecia que o sangramento havia parado, mas a razão pela qual Sugamo não abriu os olhos é provavelmente veneno. Sava falou baixinho logo atrás de Yuma, e ele acenou com a cabeça em resposta. Eu também acho. Pô, veneno? Ruki vai morrer? Arya perguntou preocupada enquanto se sentava do outro lado de Sugamo. Seu outro seguidor, Kizanuki Kai, saiu de trás da mesa e olhou para o rosto de Sugamo através de sua longa franja. Yuma hesitou por um momento, então balançou a cabeça. Não, eu não acho que monstros desse nível devam ter qualquer veneno letal, e mesmo pessoas infligidas com veneno de dano normal devem ser capazes de se mover. Acho que provavelmente é um veneno do tipo paralisia. Paralisia. De qualquer forma, ele não deveria estar em perigo assim, então espere um pouco mais. Ao dizer isso para Arya, Yuma se virou para procurar Soga Aoi. Ele então descobriu agachada ao lado de Shimizu Tomori, segurando um lenço em seu pescoço, e correu até eles. Ao notá-lo, Aoi e as outras 2 garotas ao lado dela levantaram a cabeça ao mesmo tempo. Ashiara-kun Tomori-chan é. Enquanto Aoi soltava uma voz fraca em lágrimas, a garota ao lado dela também falou. Tomoshi me protegeu, mas eu fugi ao invés. A garota que acabou de chamar Tomori por esse apelido era a número 10, Suda Shize. Ela era membro do comitê de cuidados com os animais da classe 1 e a que se dava melhor com Tomori. Não é culpa de Tsuda-chan. Eu também não podia fazer muito. Quem confortou Shize foi a terceira garota na cena. Presença número 15, Aria Mimi. Ela se dava bem com a Aoi, e ambos faziam parte do clube de culinária. Demonstra. É muito personagem, meu Deus. Agachando-se entre os 3, Yuma segurou o pulso esquerdo de Tomori e verificou o pulso antes de falar. Eu acho que ela foi envenenada. Soga-san, você pode usar magia de desintoxicação? Desintoxicação. Por um momento, Aoi olhou inexpressivamente para o Class ampliado em sua mão esquerda, então assentiu rapidamente. M-milímetro. Acabei de aprender agora, mas provavelmente posso usá-lo. Então experimente em Shimizu-san. Entendido. Aoi confiou a X a tarefa de manter seus ferimentos sob controle, então sentou-se em uma posição ereta. Ela colocou as 2 mãos no peito de Tomori e cantou o feitiço. Benção sacra. O Class em sua mão esquerda brilhou amarelo e uma bola branca de luz se formou. Torne-se chuva. Plúvia. A bola de luz se dividiu em inúmeros pequenos fragmentos e flutuou. Limpar, terço. Caraca. A luz derramou em uma trilha fina, penetrando no corpo de Tomori. Role por if na G1.
Vez usou este mesmo feitiço durante o jogo de teste Real Magic para purificar o veneno que consome Yuma e Conkin. Ele respirou fundo para diminuir a frustração de que ainda tinha que encontrar Nagi o mais rápido possível e esperou que a magia de desintoxicação fizesse efeito. A chuva de luz parou de cair após 5 segundos e Aoi baixou a mão. Antes que ele percebesse, outros alunos começaram a se reunir ao seu redor. O tempo passou muito devagar e de repente as pálpebras de Tomori tremeram e se abriram. Haha. Depois de respirar fundo por alguns instantes, Tomori olhou para Aoi e disse: "Obrigado, Soga-san. Estou feliz que Sekshan também esteja bem." Tomoshi. Shize abraçou Tomori novamente com lágrimas transbordando de seus olhos. Yuma queria deixá-los sozinhos por um tempo, mas não podia fazer isso agora. "Shimizu-san, você estava consciente enquanto estava deitado?" Quando Yuma perguntou isso a ela, Tomori acenou com a cabeça enquanto ainda estava no chão. Capítulo 9. Demon's Crest Volume 1. Realidade de erosão. Sim, não consegui abrir os olhos nem emitir nenhum som, mas ouvi alguma coisa. "Foi você quem matou o inseto, não foi, Ashiara-kun? Obrigado." "Não. Mais importante, quando você puder se mover, por favor, separe-se de Soga-san e desintoxique as outras pessoas paralisadas." "Milímetro, eu vou ficar bem." Depois de dizer isso, Tomori se levantou com a ajuda de Tsuda Shize. A mordida em seu pescoço parecia dolorida, mas o sangramento parecia ter parado. Yuma também se levantou, recuperou a compostura e voltou para a área comercial para dar uma olhada. Restavam 12 alunos, incluindo Sugamo, todos paralisados pela picada das lagartas. Se Tomori e Aoi desintoxicassem todos, ambos ficariam sem MP. Yuma gostaria de contar com a ajuda do terceiro sacerdote, Moro Takeshi, mas ainda não conseguiu encontrá-lo. Enquanto ele olhava ao redor, imaginando onde Moro poderia ter ido, ele viu Conkin e Sava se aproximarem dele atordoados. Conkin carregava o martelo no ombro e sussurrou preocupado: "Moro está longe de ser encontrado." "Você checou fora do abrigo?" Sava respondeu rapidamente: "Eu dei uma olhada rápida no saguão, mas ele não estava à vista." "Isso significa: não pode ser o segundo andar." Mordendo o lábio, Yuma olhou ao redor da área comercial uma última vez. Então ele viu algo que não reconheceu antes. Foi um pouco difícil ver como as prateleiras de exibição na parede estavam bloqueando, mas havia uma porta discreta na parede atrás do balcão de caixa. Claro que tinha que ter um quintal, já que toda loja tinha um, e eles geralmente eram desbloqueados durante o horário comercial. Sava Conkin ali. Enquanto Yuma apontava seu olhar para a porta, os dois estreitaram suas expressões. Todos os alunos ilesos estavam cuidando de seus amigos paralisados ou cuidando da magia de desintoxicação de Ai e Tomori. Yuma deslizou pelo espaço entre eles e foi diagonalmente pelo chão e pelo caixa para se aproximar da porta. Olhando mais de perto, ele viu que a porta não estava completamente fechada e que ela recuou 5 milímetros. Yuma primeiro se certificou de que não havia som, então empurrou levemente a porta com a ponta dos pés em seus tênis. O trinco que não estava devidamente lacrado saiu com um estalo e a porta se moveu 30 centímetros. Estava escuro como breu na parte de trás, mas ele não viu nenhum sinal de vida. Deve haver um interruptor de luz em algum lugar na parede, mas com a situação atual em que toda a aldeia estava no modo de economia de energia de emergência, era improvável que alguma luz acendesse. A única maneira de ver qualquer coisa seria usar o recurso de correção de visão noturna do Class, mas Sava puxou o ombro de Yuma por trás assim que ele tentou intervir. "O quê? O quê? Eu vou primeiro." Assim que ela fez essa declaração, Sava tirou uma pequena luz LED do bolso do blusão e a acendeu. Uma luz branca perfurou a escuridão. "Que diabo sabe, quando você conseguiu tal?" Ignorando a voz invejosa de Conkin, Sava deslizou para o espaço entre a porta e sua moldura. Yuma também seguiu o exemplo. Assim que entraram no quintal, o recurso de correção de visão noturna foi ativado automaticamente, amplificando a luz do LED. A área profunda parecia ser um espaço de descanso na frente e um espaço de armazenamento de estoque com prateleiras de aço na parte de trás. Ao contrário da sala dos professores da escola, não havia uma única mesa de escritório com monitor de tela plana e PC, pois todo o trabalho administrativo era feito por meio do Class. Nossa. Sava caminhou pelo quintal enquanto iluminava a área ao seu redor. Que bosta deve ser você literalmente usar a sua ferramenta de trabalho no seu corpo, né? Merda. Seu redor. A luz parou no teto e quando ela olhou para cima, viu que uma das persianas do duto de ventilação suspenso instalado na lateral da loja havia se soltado. Tornando-se ainda mais cautelosos com os arredores, eles passaram pelo espaço de descanso e entraram no espaço de armazenamento de estoque. Eles caminharam cerca de 3 metros, verificando a passagem entre os racks alinhados de cada lado. Sava apontou sua lanterna para a esquerda e se assustou um pouco, fazendo Yuma pular na direção de sua irmã. No círculo de luz branca, alguém vestindo o uniforme da Yukiana Elementar estava deitado de bruços. Um menino com um corpo flácido. Este foi sem dúvida Moro Takeshi. No entanto, o olhar de Yuma não foi atraído para Moro, mas sim para o que estava em suas costas. Era semelhante em cor e textura à lagarta sugadora de sangue Heltabanus larva, mas a forma e o tamanho eram completamente diferentes. Era uma protuberância redonda sem olhos, boca ou pernas, ampliada para quase o dobro de seu tamanho original. Numerosos tentáculos crescendo de seu fundo estavam cavando nas costas de Moro como as raízes de uma planta. Capítulo Demon's Crest. Oi, o que é isso? Conkin olhou para a passagem ao lado de Yuma e gemeu. Poderia ser a lagarta de antes, crescendo enquanto sugava muito sangue. Enquanto Conkin murmurava estupefato, Yuma sentiu que era verdade. Afinal, as lagartas eram larvas. Eles comem e crescem até se tornarem pupas. A esfera que estava presa nas costas da espécie era provavelmente a crisálida da larva Heltabanus.
Então, como se para confirmar a conjectura de Yuma, uma rachadura percorreu a esfera com um seco pachi. Som e explodiu. Nesse momento, Sava gritou com a voz tensa. Conken esmague. Conken saltou com seu Bruising Hammer pronto. Ele parecia já ter se acostumado a segurar a arma pesada e contundente, enquanto a balançava horizontalmente com um movimento tão poderoso que não parecia estranho. O martelo atingiu o lado da crisálida, fazendo-a desmoronar profundamente. O impacto fez com que a pele já rasgada explodisse, com uma massa coberta de lodo voando de dentro e colidindo com o rack à esquerda. Um inseto alado de cerca de 80 centímetros de comprimento havia caído no chão. Seus enormes olhos compostos lembravam os de uma mosca, mas seu corpo era longo e esguio e sua boca era coberta por projeções semelhantes a facas. Uma abelha, talvez não, provavelmente era uma mosca. Conken esmagou a mosca que ainda tremia no chão com um golpe sem hesitação. Vindo de cima. A barra de HP acima da mosca desapareceu junto com seu nome único, Heltabanus, e o próprio inseto se espalhou em fragmentos pretos. Conken deixou cair o martelo e respirou Aya, pesadamente antes de ser saudado pelo elogio de Sava. Legal ponto, se você estivesse 10 segundos atrasado, teria escapado. Eu não sou muito bom com moscas. Algo que você não gosta? Isso não pode estar certo. Enquanto ouvia a conversa entre os dois, Yuma se agachou ao lado de Moro Takeshi. Talvez Moro também estivesse paralisado, então ele precisava carregá-lo para a área comercial ou trazer Tomori ou Aoi aqui para desintoxicá-lo. Por enquanto, vamos ver se eu e Conken podemos levantá-lo. Ao pensar assim, Yuma primeiro colocou a mão sobre o pescoço de Moro para virá-lo de costas. Capítulo 9. Demonscre. De repente, ele levantou a voz. Estava frio. A pele estava tão fria que ele não conseguia mais sentir a temperatura do corpo. O que há de errado, Yu? Yuma não respondeu imediatamente a pergunta de Sava e tocou a nuca de Moro mais uma vez. Por mais que pressionasse a ponta dos dedos contra ela, não conseguia sentir nenhum pulso. Essa sensação aparentemente artificial era muito parecida com o corpo de Miura Yukiisa, ainda deitado na sala de jogos do segundo andar. Yuma olhou para sua irmã que parecia ter intuído algo e seu melhor amigo, que estava olhando fixamente e sussurrou. Ele está morto. Nossa. Capítulo 9. Doideira, tá? Eu sabia que essa sanguessuga aí em algum momento ia dar uma merda colossal, né? Esses milhares de sanguessuga. Lagarta, né? Da noite de sangue. E agora chegaram no final da parada e só acabaram com a vida do maluco. Tá ligado? Tipo, foi muito azar dele, né? Cair logo com a maior delas. Mas, tipo assim, isso só indica que tem bicho mais estranho do que aquele que a gente imaginou, né? E eu gostei muito desse capítulo em relação a como que eles lidaram com as coisas no desespero. Eu acho que é um pouco do que faltava na primeira boss battle. Sem ser a segunda, na verdade. Sem ser a da Yamataki. Yamataki. Sem ser o da Yamataki-san, né? Que era uma parte que, tipo assim, era uma parte que tinha muita questão de, vou seguir desse jeito, vou atacar usando essa forma e essa estratégia. Só que ao mesmo tempo eu sentia que faltava um pouco desse drama, desse medo das coisas acontecerem. Que é muito do você sair um pouco do controle do RPG, sabe? Que é um pouco da parada que teve um pouco na primeira luta, porque a gente não sabia nada de como lidar com aquele lugar. A segunda teve um pouco no início, mas a forma de como eles lidaram logisticamente com aquilo foi um pouquinho mais tranquilo no decorrer das cenas. Mas a introdução daquele monstro é incrível. E essa cena aqui foi incrível porque, tipo assim, eles conseguiram matar o monstro, beleza, mas a impotência de não ter conseguido salvar o garoto, né? Encontrar um colega de classe e ele tá morto é muito forte, muito boa. Então, gostei muito. Gostei também da impotência que eles estavam lidando com aqueles bichos que são pequenos. Então, por serem menores e estarem perto dos corpos das pessoas, eles não poderiam atacar de qualquer jeito, porque senão ia acabar totalmente com a maneira de como eles... como eles lidam com as coisas, né? Ia matar as pessoas. Eu acho isso complicado. Mas eu gostei muito. Capítulo. Tá legal, esse final de volume tá me buscando muito mais do que o início do volume, vou te ser sincero, mas é porque também já foi apresentado o contexto de mundo necessário que a gente precisa, já foi apresentado o contexto de personagem necessário que a gente precisa, então agora é o momento de só curtir. Então, nessa parte eu tô curtindo muito Demon's Crash. Então é isso. O que vocês acharam desse capítulo 9? Vocês gostaram também? Ficaram tão tensos que nem eu fiquei? Deixa o seu like, não esqueça de comentar o que você achou e compartilha para mim que também gosta das obras do Kawahara para ele conferir o canal, beleza? Valeu então, tchau!